Graça e paz, povo de Deus, bom estarmos conversando acerca da palavra. Fazer o convite? Vai lá no nosso canal no YouTube, faça a sua inscrição. E eu gosto quando eu falo assim, aciona o sininho, porque entra um negócio aí na internet, aí na rádio, acho maneiro isso. Então aciona o sininho e seja edificado com as palavras que são ministradas aqui. Creio, recebemos muitos testemunhos nesse tempo, né? Onde aquilo que nós conversamos aqui, a programação da rádio tem alcançado muitas famílias, muitos ministros, edificado muitas vidas. Eu quero tributar a Deus todo o louvor, toda a glória e agradecer ao Senhor pela tua audiência, pelo teu carinho. No momento que você compartilha essa mensagem aqui, e gostou, né? Fiz assim, veio para o teu caminho. Compartilha essa mensagem, Deus tem edificado outras famílias também através da tua vida. Está sendo um pregador do Evangelho junto conosco, viu? Eu li um texto, né, no programa anterior, que lá em Gálatas, né, dizendo que Paulo se sente admirado. Gálatas 1, verso 6, Paulo se sente admirado porque muitos estão abandonando depressa aquele que o chamou por meio da graça de Cristo, aceitando um outro evangelho. Quando a gente fala desse outro evangelho, fico muito preocupado com algumas situações, né? O que me preocupa? Existem muitas pessoas que têm repartido, né, não aquilo que é o conhecimento de Deus ou das Escrituras Sagradas, para facilitar ou para direcionar as pessoas para uma verdade daquilo que é a igreja, para uma verdade daquilo que é o Evangelho, para uma verdade daquilo que é a função pastoral, não importa. Então tem muitas construções que elas são momentâneas, que elas são, vêm muito mais para tumultuar, para atrapalhar, do que para ajudar. Ainda que, bem da verdade, nós recebemos na nossa igreja várias pessoas que vieram de tantos lugares assim, né, onde tem a expressão do Evangelho, e ao chegarem aqui são confrontadas, discipuladas, mas já vem com um sentimento de amor, já vem com um sentimento de intenção de reino interessante. Mas esse Evangelho que Paulo está trazendo, de um outro tipo de evangelho, tem a ver com aquelas pessoas que constroem nesse tempo, porque Jesus ele anuncia um reino de Deus. Ele fala assim, olha, é a chegada do reino do meu Pai, é a chegada do reino de Deus, esse reino dos céus, e muitas das vezes o que a gente vê são vidas, são pessoas, são lideranças, são igrejas, construindo aquilo que seria um castelo de concreto. E o evangelho não tem nada a ver com isso. Jesus mesmo, ele diz aos discípulos, né, quando eles se referem ao templo bonito, muito arrumado, Jesus fala assim, não se empolga com isso não ficará pedra sobre pedra. E de repente está construindo essa ideia de algo concreto, de algo de cimento, onde tudo faz parte. É interessantíssimo essa construção, mas na verdade nada tem a ver com esse reino que Deus está anunciando. Outras pessoas estão construindo algumas situações de vida nas suas carências, né? Aqueles que querem ter mais likes na internet, aqueles que querem, na época, né, vender mais CD, hoje são suas playlists, né? Mas querem ter suas vendas, repercutir de alguma forma. E o mundo gospel se tornou algo interessante para suprir aquilo que é a carência de cada um. E isso também me preocupa bastante, porque isso não tem a ver com o reino de Deus. Olha o que diz aqui em Mateus 25, porque Jesus fala de que o reino de Deus é como? Se compara a algo interessante. Ele diz aqui no versículo 14... Pois será o reino de Deus como um homem que se ausenta do país, chama os servos e lhe confia os seus bens. A um ele dá 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. Jesus não faz nada de maneira errada, né? Nada distorcido. Ele separa 5 talentos para uma pessoa, 2 para 1 para uma outra pessoa. Ele diz, segundo a capacidade. Quem tem 5 tem capacidade de administrar 5. Quem tem 2 tem capacidade de administrar 2, quem tem 1 tem a capacidade de administrar 1. Só que o Senhor está ensinando para nós um princípio. Isso aqui é uma história, uma comparação daquilo que é o reino de Deus. E esse princípio continua quando ele diz assim, no 16, o que recebera 5, saiu imediatamente a negociar com os 5 que ganhou e fez mais 5. Do mesmo modo que recebera 2, saiu para fazer negócios e ganhou mais 2. Ele diz no 18, e o que recebera 1, saindo, ele abriu uma cova, um buraco, e escondeu o seu talento do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com cada um deles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui
outros 5 talentos que ganhei. Deixa eu falar algo a respeito disso. Quando o Senhor ele sai e distribui segundo a capacidade de cada um aquilo que seriam os talentos, ele não diz assim, olha, eu vou vir e vocês vão ter que prestar contas para mim. Ele não fala, quando eu voltar eu quero ver quanto foi que você multiplicou ou o que você fez com esse talento. Ele apenas se ausenta, entrega e deixa ali. Você vai fazer aquilo que a sua consciência te direcionar a fazer acerca do talento. Então aquele que recebeu 5, a consciência dele fez isso, com que ele multiplicasse os 5 que ganhou, e aquilo agora são 10 talentos, não são mais 5. Aí a resposta de Jesus foi a seguinte, nessa prestação de contas: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. No 22, e aproximando também o que receberam 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. No 24, chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que é um homem severo, que ceifa onde não semeia, ajunta onde não espalha, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Não errou em nada, ele escondeu aquilo que o Senhor deu, estava direitinho, entregou do mesmo jeito, não gastou com besteira, não jogou fora, ele guardou. Mas olha a palavra de Jesus nessa história. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo negligente. Ele atribui ainda, junto à palavra negligente, servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei, não é mesmo? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, dai ao que tem 10, porque tudo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. O servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus ele distribui para nós, acerca de tudo da nossa vida. Não pense que está fora do lugar, fora do propósito. Não pense que o que você está vivendo é um erro, é um problema, porque às vezes um erro é um acerto, onde Deus está nos alinhando para vários propósitos, Quando José ele sai da casa do pai, do mimo do pai que fez uma túnica para ele agora está numa cisterna, está indo pelos irmãos, vendido como escravo, está na casa de um sujeito que num primeiro momento trata ele bem, daqui a pouco uma mentira leva ele para a prisão. Olha só, cara, e todos os problemas de José foi para que no final da história, agora como governador do Egito, ele pudesse dizer assim para os irmãos: vocês intentaram o mal e Deus transformou o mal em bênção para abençoar a minha família. Então, por mais que tenham e venham dificuldades, existe um contexto que o Senhor não nos revela, exatamente para nós permanecermos firmes e inabaláveis. E quando ele constrói essa parábola, essa história dos talentos, ele entrega a cada um segundo aquilo que é capaz de suportar, aquilo que cada um é capaz de fazer, mas que todo mundo tem condição de fazer aumentar o reino de Deus. Isso é uma verdade. E o que o Senhor conta nessa história tem a ver com o reino de Deus. Um recebeu 5, multiplicou aquilo que o Senhor entregou para o reino de Deus. Outro recebeu 2, multiplicou para 4 aquilo que era do reino de Deus. E aquele que recebeu e não quis se aprimorar no ensino, no estudo, na oração, no partir do pão, no doar-se, no orar, no buscar o irmão, no evangelizar, no cuidado, ele enterra o talento. O Senhor está dizendo assim: olha, servo negligente e mau, aquilo que você tem eu vou tirar, e o lugar que eu vou te colocar é um lugar de fogo e ranger de dentes. Palavra de Jesus. Então, nesse tempo, querido de Deus, dá uma boa avaliação na tua vida, vê essa expressão de reino de Deus no teu coração, ou de reinado humano, e exerça aquilo que Deus chamou para fazer, em amor, multiplicando aquilo que não é teu, é do teu Senhor, e isso para a glória dele, não para reinado humano. Que Deus abençoe a tua vida. Paz de Cristo.